Vamos abrir as nossas Bíblias para fazermos a leitura de um texto que o Senhor coloca no meu coração. Falávamos há pouco de parte deste assunto, na hora dos conselhos. Então vamos ler, com a ajuda de Deus, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Louvado seja Deus por esta reverência em ver a Irmandade toda de pé, reverenciando a palavra de Deus e a suficiência das Escrituras. Nós vamos ler apenas os versículos iniciais, só até onde Deus nos der. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O título diz: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Somente até aqui. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, o que acabamos de ler faz parte do que chamamos de a igreja primitiva. Quando estas coisas estavam acontecendo naquele lugar, em Antioquia, Jesus já havia cumprido a sua missão, já havia morrido, já havia sido sepultado e ressuscitado e havia ascendido aos céus. De uma maneira importante, grandiloquente, todos viram, todos não digo, mas muitos espectadores viram Jesus subindo aos céus, tanto que uma voz disse: Galileus, por que olhais tanto para os céus? Este mesmo Jesus que subiu voltará outra vez. E todos viram. E Jesus, já ressuscitado antes de ascender aos céus, diz segundo Paulo, que ele apareceu para mais de 500 irmãos.
já glorificado, ressuscitado. Ele, inclusive, entra em um lugar onde estavam os discípulos já apóstolos. Ele ultrapassa uma parede. Então, isso que acabamos de ler faz parte dos primeiros atos da igreja primitiva. Jesus havia ressuscitado e o Senhor ajudava os primeiros crentes. Não era fácil. Era um tempo de muita perseguição. Era um tempo em que o poder da igreja romana se insurgia, o poder dos imperadores romanos se insurgia contra os cristãos. Muitos morreram pelo nome do Senhor Jesus. Muitos sofreram agonia, agruras, martírios. E nós conhecemos todo este relato. Mas nunca é demais relembrar a irmandade de tudo que outros sofreram, para que nós tivéssemos essa liberdade que temos hoje. Glória a Deus. Havia muita perseguição. Dentre os perseguidores, nós tínhamos um certo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseguidor dos que professavam a fé em Jesus. E ele chamava, e Saulo chamava, os que são do caminho, os que são desta seita. Saulo, ele era da tribo de Benjamim, e o nome dele era Saulo, talvez até por elogio ou homenagem ao rei Saul, porque ele era da mesma linhagem do rei Saul. Um homem fariseu de fariseu. E ele mesmo dizia, circuncidado ao 8º dia, zeloso da lei, criado aos pés de Gamaliel, perseguia a igreja implacavelmente. Neste contexto, antes de entrarmos no capítulo que lemos, este Saulo participou da execução sumária do primeiro diácono, que a Irmandade vai se lembrar. O primeiro diácono foi o primeiro a sofrer um martírio. Estevão, ele foi criticado, ele foi perseguido, ele foi caluniado, subornaram testemunhas contra Estevão, mas Estevão não perdeu a sua singeleza no Evangelho. Continuou fiel até o fim. E Saulo participou da execução de Estevão. Assentiu, concordou com a morte de Estevão, que morre apedrejado. Saulo estava ali, na cena do crime, e quando Estevão é apedrejado, Estevão não perde a virtude que Deus te deu, e que vai aumentar no teu coração a partir desta palavra e deste culto. Os outros tinham ódio de Estevão, diz que eles cerravam os dentes. É o que nos diz a Escritura, cerrava os dentes, enraivecidos. Mas quem estava vendo Estevão diz que Estevão tinha rosto de anjo. Glória a Deus. Ou seja, o rosto de Estevão brilhava. E quando foi começar a pena do apedrejamento, Estevão viu os céus abertos, o Senhor num trono de glória e Jesus de pé ao lado do Senhor, ou seja, à destra de Deus. E Estevão, talvez já sangrando e já ferido, ele faz a última oração que faria em vida. Sabe qual foi a última oração de Estevão? A mesma de Jesus na cruz. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. E diz, Senhor Jesus, a ti entrego o meu espírito.
Glória a Jesus. Saulo estava lá. E a igreja com medo. A igreja vivia acuada, escondida. Uma igreja fugitiva, mas que nunca negou a verdade do Evangelho. Não fuja. Glória a Deus. Não fuja. Aleluia. Glória a Deus. No meio de todas estas situações, aquela igreja sofrida, perseguida, a semente do Evangelho, este Evangelho que nós temos hoje, e que está hoje sendo exposto à irmã, ao irmão, sabe qual foi a semente deste Evangelho? Ou seja, o início deste Evangelho, o que fez germinar este Evangelho? O sangue dos primeiros mártires. Quem morreu por amor deste Evangelho, por amor deste Jesus, para que este Evangelho chegasse hoje ao irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos morreram para que este Evangelho fosse pregado aqui hoje, dentro desta casa de oração. Então a igreja não se rendeu. Os tribunais inquisitórios perseguiam a igreja, faziam comemorações, eles se reuniam num lugar, num circo, para ver os cristãos nas arenas sendo mortos por leões na arena. Era uma diversão que era assistida em família. Glória a Jesus. Mas aqueles cristãos não negavam a sua fé em Jesus. Glória a Deus. Eu creio que alguém até dizia: se você negar a Jesus, você é salvo desta morte. E eu quero crer que algum cristão ou alguma cristã entrava na arena cantando algum hino que tinham aprendido nas reuniões escondidas dos primeiros cristãos. Aleluia! Não negaram, sofreram, morreram, queimados, cerrados no meio, decapitados, crucificados. Pedro certamente crucificado de ponta cabeça, mas não negaram o nome do seu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Este Jesus então se revela a este Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Glória a Deus. Se revela. E eu gosto sempre de dizer que Saulo não se converteu, ele foi convertido. Cai do cavalo e uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde já, chamando Jesus do quê? De Senhor. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Glória a Ou seja, Deus. duro é para você lutar contra a minha vontade. Ninguém pode resistir à vontade de Deus e ter paz. Quem resistiu à vontade de Deus e subsistiu e sobreviveu? Ninguém. Deus é soberano, preside, triunfante, glorioso nos céus. E tudo obedece à sua voz. Quando Saulo se levanta, cego, ele já era um apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor Jesus lhe dá algumas recomendações. Ele vai e recebe a visita de um irmão que ora por ele com imposição de mãos, e caem dos seus olhos como que escamas, e ele volta a enxergar, e o Senhor fala para aquele servo do Senhor: este Saulo de Tarso é para mim um vaso escolhido, para levar a mensagem aos gentios. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hoje o Senhor está escolhendo alguns aqui. Amém. O Senhor está me escolhendo para algum plano, para algum projeto, para levar a mensagem do Evangelho para onde o Evangelho te conduziu, para onde o Evangelho te levar. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que o irmão não entenda nada, não precisa entender, não precisa compreender. Simplesmente deixe Deus te conduzir pela mão. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero crer, irmãos, que os
crentes da igreja primitiva tinham medo de estar com Saulo. Tinham. Eu quero crer que eles se conversavam e diziam: como nós vamos saber se de fato ele se converteu? Se de fato ele é um cristão? Ou se ele quer simplesmente descobrir o nosso esconderijo? Se simplesmente este Saulo de Tarso quer nos capturar, quer nos matar? Então havia lá entre eles uma certa desconfiança. Paulo já cristão, Paulo já convertido, e a maioria dos cristãos não acreditavam que ele havia de fato sido convertido. Mas no meio de situações improváveis, Deus sempre levanta um Barnabé. Aleluia. Glória a Jesus. No meio de situações improváveis, Deus sempre levanta um servo e uma serva do Senhor. Paulo, sem saber como seria ser cristão, como seria levar a mensagem aos gentios, no meio daquela comunidade cristã, o Senhor começou a levantar homens fiéis. Mas aqui no comecinho do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, tem uma explicação que eu preciso explicar para os irmãos, porque tem uma conexão direta com o texto que acabamos de ler. Faz menção a um grupo de irmãos, os primeiros cristãos que sobreviviam graças ao amor mútuo que tinha no coração daquele grupo. Eles repartiam cada um segundo a necessidade que todos tinham. Mas no meio daqueles primeiros cristãos tinha um homem, tinha um crente chamado José. José era o nome daquele primeiro crente, daquele primeiro cristão. E este primeiro crente chamado José vem antes de Saulo, se converte antes de Paulo, José. Mas este José tinha um codinome. A Irmandade sabe o que é codinome? Apelido. Este José, um dos primeiros crentes da igreja primitiva, tinha um codinome, ou seja, os amigos próximos, os amigos íntimos, chamavam aquele José de um apelido. Qual é o apelido? Barnabé, que traduzido quer dizer filho da consolação. Glória a Deus. Jesus. Por que eles deram esse apelido para Barnabé? Porque ele era ruim? Porque ele era austero? Porque ele era rude? Porque ele era áspero? Porque ele era indiferente à dor? Muito pelo contrário. Porque ele era amoroso? Porque ele era gentil? Porque ele era caridoso? Ele era o filho da consolação. Glória a Jesus. Ajudava. Tirava do que tinha para dar para os outros. Sabe o que ele fez? Está escrito que ele vendeu uma propriedade diferente de Ananias e Safira e deu todo o dinheiro para aquela primeira comunidade. Investiu. Um homem que sabia investir nas pessoas. Um homem com visão missionária, filho da consolação. Os amigos chamavam então Barnabé de filho da consolação. Ele era levita, ou seja, ele era da tribo de Levi, um servidor do templo por natureza. E ele era natural de Chipre. E olha a expressão que fala no último versículo de Atos 4. Ele tinha uma herdade, vendeu, trouxe todo o preço da venda daquela propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. É este mesmo Barnabé. Sabe o que ele fez quando Saulo se converte? Ele vai buscar Saulo. Glória a Jesus. E ele vai dizer para Saulo: eu vou te ajudar. Aleluia. Eu vou te discipular. Vem comigo, Saulo. Glória a Jesus. A partir de hoje você não é mais Saulo, é Paulo. E nós vamos caminhar juntos. Glória a Jesus. Eu estou sentindo uma virtude tão santa de Deus
em pregar essa palavra. Então, quem era Barnabé? Era um homem que investia na vida de pessoas. É a antítese, é o contrário da sociedade de hoje. A sociedade de hoje investe em quê? Em coisas. A sociedade de hoje investe em quê? Em ter. E a sociedade primitiva cristã investia em pessoas, investia em ser. Glória a Jesus. Quando os outros discípulos e cristãos tinham medo de ir procurar Paulo, Barnabé vai procurar Paulo e fala para ele: eu vou te ensinar, venha comigo para Antioquia, você vai servir a Jesus comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, o Senhor está levantando algum Barnabé, algum filho da consolação aqui dentro desta igreja. Glória a Deus. Eu acho que alguém dizia para Barnabé: você está louco, este Paulo pode te matar, pode te fazer mal. Não, mas ele vai, procura, educa, ensina. É difícil ensinar. Glória a Deus. Para ensinar o outro, tem que ter tempo. Para ensinar o outro, tem que gastar e abrir mão de descanso, de trabalho, de lazer. Quem é que quer ensinar os outros? Nós vivemos uma sociedade que não tem tempo, anciãos que não têm tempo, pastores que não têm tempo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pessoas que precisam de uma ajuda, precisam de um Barnabé. Me ensina a doutrina, não tem tempo. É reunião, e é viagem, e é visita. Não tem tempo de doutrinar um Saulo convertido. Mas Deus sempre levanta um Barnabé para investir na vida de pessoas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esta igreja é um investimento na causa do Evangelho. Então, Saulo e Barnabé se tornam amigos, irmãos. Nasce uma igreja na Antioquia, e ali naquela igreja, que talvez fosse pequena, já havia entre eles profetas e doutores. E olha a listagem aqui. Entre os profetas e doutores tinham Barnabé, Simeão, Lúcio, que era um sirineu, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, e o último, e Saulo. Hoje o Senhor está listando os nomes de alguns aqui, Glória a Deus. para algum trabalho importante na obra. A obra de Deus não é um nome de uma igreja, a obra de Deus não é um CNPJ, a obra de Deus não é uma razão social, a obra de Deus sabe o que é? E Jesus deu este conceito, é conhecer a Jesus como teu Salvador e saber quem lhe enviou. Essa é a obra de Deus, conhecer a Jesus. A obra de Deus pode te louvar hoje. A obra de Deus vai florescer no teu coração, nos teus lábios, no teu olhar. Deixe a obra de Deus frutificar na tua vida. Glória a Deus nas alturas. Este grupo, naquela igreja de Antioquia, no meio daquele grupo, eles gastavam tempo com o Evangelho. Porque tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo. Com estudo bíblico, conhecimento bíblico, gastar tempo com oração, gastar tempo com santificação, com jejum. Ninguém se ouve mais pregar de jejum, de santificação, de fugir do mal. E este grupo de cristãos, começando com Barnabé e terminando com Saulo, o que eles faziam? Gastavam tempo. Glória a Deus. Servindo ao Senhor e jejuando. E quando eles gastavam tempo servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo passa no meio deles, como está passando aqui no nosso meio hoje. E quando o Espírito Santo passou no meio daquela igreja, no meio daquele grupo,
o Espírito Santo falou por intermédio de alguém: apartai a Barnabé e Saulo para a obra, porque eu os chamei para a minha obra. Glória a Jesus. Alguém está sendo chamado para a obra de Deus. Algum Barnabé, algum Saulo vai ser separado, vai ser destacado, vai ser enviado. Quando o Espírito Santo fala, eles se sentem donos de alguma coisa, de alguma verdade, diferente dos outros? Não. O que Barnabé e Saulo vão fazer quando eles recebem esta voz profética do Espírito Santo através de alguém? Versículo 5, eles vão jejuar e orar, porque quem entende a importância do chamado, ele vai buscar mais do que buscava. Ele gasta tempo com as Escrituras, ele gasta tempo com o cuidado pastoral, ele gasta tempo de joelho, ele gasta tempo procurando conhecimento, ele gasta tempo ensinando quem precisa ser ensinado. Glória ao nome do Senhor que está nos céus. E quando aquele grupo jejuava e orava, um outro grupo vem e põe as mãos sobre a cabeça de Saulo e de Barnabé e unge os dois para uma obra e despedem os dois e eles saem em viagem. Então Barnabé e Saulo são enviados. Aleluia. Glória a Jesus. São enviados. Não é o irmão Ricardo, não é o irmão Samuel, mas é o Espírito Santo da graça. Está impondo as mãos sobre a tua cabeça. Algum Saulo, algum Barnabé que está aqui no meio dessa irmandade, o Senhor vai impor as mãos sobre a tua cabeça e vai te enviar. Aleluia. Glória a Deus. Filho da consolação. Filha da consolação. Então, esse texto que nós acabamos de ler, a irmandade sabe o que significa? A primeira obra missionária da história do Evangelho. A primeira viagem missionária de Paulo começa através deste ajuntamento da igreja de Antioquia. Primeira obra missionária. E quando Paulo e Barnabé saem pelo Espírito Santo, olha aqui está até os lugares que eles passaram. Eles desceram a Seleucia, navegaram para Chipre, a cidade de Barnabé. Ele foi pregar na cidade onde ele tinha nascido. Porque quem tem o chamado do Evangelho, prega para a família e a família se alegra. Ele não precisa ter vergonha de ir lá onde ele nasceu. Ele não precisa ter vergonha de ir lá onde estão as raízes dele. Ele não precisa ter vergonha de ir lá na casa dele. O filho come da boca de quem anuncia o Evangelho e é genuíno. O filho chora, a filha se alimenta, a mulher abraça, porque ela sabe o que tem na boca daquele anunciador. Glória a Jesus. E o Senhor vai fazer com alguém que está aqui hoje, como fez com Barnabé: eu vou te enviar para Chipre, diz a palavra, e a palavra do Evangelho vai falar da tua boca. Glória a Jesus. De Chipre, eles foram para Salamina, anunciar a palavra de Deus onde? Nas sinagogas dos judeus. Onde eles chegaram, irmãos, os irmãos tenham paciência com essa palavra. Onde Paulo chegava, o primeiro lugar que ele procurava, a sinagoga dos judeus. Mas não era a igreja, mas onde ele tinha oportunidade de pregar o Evangelho, ele pregava. Pregava na sinagoga dos judeus, pregava na escola de Tirano, que era uma escola de filosofia, pregava nas praças, onde os filósofos discutiam assuntos profundos da vida cotidiana, pregava para os epicureus, e mais, Paulo chegou a pregar em templos pagãos, apontando para Cristo. Glória a Jesus. Quando o irmão Samuel me convidou para vir aqui congregar hoje, pregar a palavra, e eu glorifiquei a Deus, porque posso dizer, como o apóstolo disse e escreveu:
uma porta grande e eficaz se lhe abriu, mas há muitos adversários. Ele não se calava, ele não se detinha. Glória ao nome do Senhor que está nos céus. Faça igual, não pare, não te detenhas, e a palavra do Evangelho vai falar da tua boca. Glória a Deus. Onde eles passavam, eles iam influenciando outras pessoas. Nós estamos na época dos influenciadores digitais, não é? Os youtubers, os influenciadores digitais. Esta palavra vai te fazer uma influenciadora espiritual. Quando Paulo e Barnabé vai chegando, vai passando por Chipre, Salamina, vai chegando nas sinagogas dos judeus, eles vão influenciando outras pessoas. Que outra pessoa? João. João é chamado para ser cooperador. Vocês sabem quem é este João aqui? Quem é este João aqui que Paulo lhe chamou de cooperador? Ele se chamava João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus não faz nada por acaso. Tu não estás aqui nesta noite por acaso. Tu estás aqui porque a soberania de Deus te trouxe aqui. E a palavra vai te fazer um cooperador. A palavra vai te fazer uma cooperadora no Evangelho do Senhor Jesus. Eles chegam numa ilha. Chegam numa ilha de Pafos. Lá eles encontraram um falso profeta, um judeu mágico. Ou a Irmandade acha que porque sobre a tua cabeça repousa uma promessa de Deus, tudo vai ser fácil, tudo vai ser desprovido de dores de cabeça e de tribulações. Muito pelo contrário. Os que fizeram a profissão de fé de servirem ao Senhor Jesus vão enfrentar aflições e guerras. Quando eles chegam naquela ilha, eles dão de cara então para este mágico, este falso profeta, chamado Bar Jesus. Por que ele se levanta? Porque Deus tinha uma obra com um procônsul daquela ilha, chamado Sérgio Paulo, um homem muito importante, varão prudente. E quando Paulo queria falar do Evangelho, está escrito que Elimas, aquele encantador, ele tentava impedir que o Evangelho fosse pregado para Sérgio Paulo. Olha a expressão aqui. Elimas procurava apartar da fé o procônsul, como se eu quisesse falar do Evangelho para este irmão e vem alguma coisa para impedir que o Evangelho alcance este irmão. Glória a Jesus. Mas quando Paulo percebeu aquela manifestação do mal, a boca de Paulo foi tomada pelo Espírito Santo. E olha a expressão aqui. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Fixou os olhos naquele falso profeta, naquele mágico. E olhando no olho, ele disse assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, por causa disso, agora, contra ti, vem a mão do Senhor, e você vai ficar cego, sem ver o sol por algum tempo. Olha a expressão que está aqui no texto. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E ele começa, aquele falso profeta, aquele mágico, começa a andar apalpando, já sem enxergar nada. Começa a andar em roda, procurando alguém que o guiasse pela mão. Esta era a palavra do Espírito Santo que falava na boca do apóstolo Paulo, dos crentes, e ainda fala hoje. Quando o procônsul Sérgio Paulo vê aquela manifestação do Evangelho do Senhor, e quando ele viu tudo o que tinha acontecido, olha como termina o verso 12. Ele creu, maravilhado, na doutrina do Senhor. Olha, irmãos, eu sinto uma virtude de Deus.
Santo tem que pegar essa palavra. Se está faltando luz nos teus olhos, haja luz agora pelo poder da palavra. E o irmão e a irmã vai começar a enxergar uma luz nova. Glorifique ao Senhor, porque toda manifestação maligna, toda manifestação das trevas do adversário vai cair por terra, mas a voz do Evangelho vai ser ouvida na tua vida, na tua casa, no teu caminho. Olha, irmãos, que eu falo de Jesus aqui hoje com a força que Ele me dá, era a mesma força que Paulo tinha, e quando viu nessa obra, ele não se sentiu envaidecido, ele não se sentiu soberbo, pelo contrário, ele continuava pregando, apontando para a cruz, ele continuava pregando, apontando para Jesus. E quando ele chega lá na sinagoga da Antioquia da Pisídia, que já era outro lugar, mesmo que os judeus se opunham contra Paulo, ele fez uma pregação, desde a lei, desde os profetas até Jesus, apontando para Jesus. E hoje o Senhor te trouxe aqui neste culto, e esta pregação aponta para Jesus. Tem um espaço no teu coração, tem um espaço no parlamento, tem um espaço no teu coração agora. Glória a Jesus. O Senhor vai te levantar para ser um encorajador. Aceita ser encorajador? Aceita perder para ganhar? Glória a Deus. Porque aqueles homens perderam para ganhar. Glória a Jesus. E o Evangelho é sofrimento, é renúncia, é tomar a cruz. Pode ser que esta palavra não seja a palavra que o irmão queria ouvir, uma solução rápida, imediata, mas esta é a palavra que o irmão precisa, esta é a palavra que a irmã necessita. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor vai te fazer encorajadora, encorajador como foi Barnabé. Glória ao nome do Senhor. Barnabé encorajava Paulo, Paulo encorajava Barnabé. Barnabé sempre estava pronto nas obras missionárias, mas toda obra missionária tinha guerra. Tinha. Chegaram nesta ilha, guerra. Um homem endemoniado, um anjo, um falso profeta, mas teve obra. Quando tem guerra, tem obra. Quando tem dificuldade, tem a aparição de Jesus na tua vida. Paulo estava preso na igreja, chorando por Paulo, e ele dizia: essas minhas tribulações são leves e momentâneas, passageiras. Se elas forem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te manda dizer: não fique apontando para a tua guerra, para o teu tormento, para a porta fechada, aponta para Cristo. Glória ao nome do Senhor que está nos céus. Então, eu quero crer que a igreja questionava: Senhor, se nós somos servos de Deus, por que tudo está dando errado? É porque o Senhor havia chamado aquele grupo para a primeira obra missionária da história do Evangelho. E digo mais, nesta primeira viagem missionária, João Marcos desiste da viagem. Não sei por que motivo, não sei por que razão, João Marcos desiste da viagem. Paulo não gosta. Paulo fica aborrecido com João Marcos. Glória a Deus. A Irmandade, talvez nem todos saibam dessa passagem. Quando eles vão empreender uma nova viagem, Paulo fala para Barnabé: eu não quero que João Marcos vá conosco. Mas por quê? Não é porque na primeira viagem missionária ele não foi, ele ficou, ele criou alguma resistência. Então agora vamos só, eu e você. Ele falou para Barnabé. Uma guerra, uma disputa ali, uma situação. Sabe quando se levanta uma situação na casa, na família, no trabalho, na vida pessoal? Ninguém sabe como resolver, ninguém sabe como tratar. Glória ao nome do Senhor. Um aperto, um nó na garganta.
Mais uma vez, se levanta o espírito encorajador daquele servo do Senhor, glória a Jesus, chamado Barnabé. E Barnabé fala para Paulo: então, Paulo, eu vou com João Marcos. E Deus vai te preparar um outro companheiro. Glória a Deus. Uma divisão. Só que essa divisão não era para diminuir, era para aumentar. Porque de um grupo missionário, Deus fez 2 grupos missionários. Glória a Jesus. O grupo de Paulo de Tarso e o grupo de Barnabé e João Marcos. Cada um viaja para um lado, pregando a mesma cruz. Cada um viaja para uma cidade, pregando o mesmo evangelho. Cada um se divide por Samaria, pelos confins do mundo, pregando a mesma mensagem da cruz. Glória a Jesus. E quando algum carnal queria colocar carnalidade em João Marcos, falando: cadê Paulo? Ou para Paulo perguntando: onde está João Marcos? Eles respondiam pelo poder do evangelho: ele está pregando a mesma cruz, ele está pregando o mesmo evangelho, ele está pregando o mesmo Senhor, ele está pregando a mesma verdade, ele está pregando a mesma salvação em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Quando eles se incompatibilizaram, o adversário no inferno certamente disse: ganhei mais uma. Separei Barnabé de Paulo, mas Deus, na sua soberania, estava ganhando em aparentes derrotas. Glória a Jesus. Deus está ganhando em aparentes derrotas. Dá glória a Deus por esta palavra. Porque de um o Senhor fez 2 grupos, e o grupo dos missionários foram aumentando: 2, 3, 4, 5. 2025, o Senhor ainda levanta grupos missionários para sofrer pelo Evangelho de Jesus. Glória ao nome do Senhor que está nos céus. Bendito seja Deus. E quando Paulo já está no fim da vida, lá naquela prisão labertina, sofrendo a dor do abandono, ele escreve para Timóteo: só Lucas está comigo. Traz para mim a capa que eu deixei na casa de Carpo. Certamente ele tinha frio. Os livros, os pergaminhos, todos me deixaram. Sofrendo o quê? A dor do abandono. A pior dor que um homem de bem pode sentir é a dor do abandono. Não é a dor da fome, é ruim a dor da fome. Não é a prova espiritual, nem a calúnia. A pior dor que um homem de bem pode sentir é a dor do abandono. Aquele bilhete que Paulo escreve para Timóteo: só Lucas está comigo, foi um bilhete dolorido, doloroso, chorado. Um bilhete manchado de lágrimas. Tem bilhetes manchados de lágrimas aqui dentro desta igreja hoje. Aleluia. A irmandade consegue perceber a dor de Paulo quando ele escrevia: só Lucas está comigo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Querendo dizer, eu viajei, plantei igrejas, pastoreei, preguei, escrevi cartas. Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Todos me desampararam. Tito, Crescente, glória ao nome do Senhor. Só tem um médico aqui comigo, que era Lucas, porque eu estou quase morrendo. Vem logo, Timóteo, vem antes do inverno. Se vier depois do inverno, não dá tempo de você chegar. Glória ao nome do Senhor. Mas no fim da vida de Paulo de Tarso, esse servo do Senhor, ele começa a fazer um balanço da vida, e ele dá uma ordem para Timóteo: procura por João Marcos e traz-o também, porque ele vai ser útil para o ministério. Glória a Deus. E hoje o Senhor manda dizer para esta igreja: Deus vai levantar homens intrépidos, mulheres valorosas, fervorosas, como foi
Paulo, como foi Barnabé, como foi João Marcos, e de João Marcos nasceu um grande evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos. Glória a Jesus. O Evangelho será escrito no teu coração a partir desta palavra. Glórias a Deus. E que Evangelho? Boas novas. E a partir deste encontro, um Evangelho será escrito no teu coração. No fim da vida, Paulo quis colocar as coisas em ordem. Eu quero crer que ele e João Marcos nunca mais trocaram uma só palavra. Mas o servo do Senhor, ele é manso, humilde, ele é apto para ensinar, ele não é contencioso. Glória a Jesus. Venha para dentro dessa prisão clandestina, um lugar lúgubre, um lugar úmido, um lugar com cheiro de morte, com prisões, com ferros que trazia essa conotação de morte, com enfermidades várias, lepra. Quem entrava ali, muito difícil sair com vida. Paulo sai dali direto para a sua execução. Venha, entre dentro dessa prisão mamertina, enxergue esse apóstolo do Senhor, provavelmente cego, magrinho, raquítico. Glória a Jesus. O escritor já não conseguia escrever mais. O escritor dependia de um escriba. Ele ditava e o escriba escrevia. Ele falava o que o Espírito Santo dizia e o escriba, o amanuense, escrevia. Glória ao nome do Senhor. E ele dizia: está chegando o tempo da minha partida, mas eu terminei o meu combate, eu terminei a carreira. Glória ao nome do Senhor. Não amaldice a sorte, não amaldiçoou a Deus, continuou firme no propósito, preso na cadeia, magrinho, raquítico, chamando o filho Timóteo para dar o último abraço, o último beijo, a última troca de olhar. Não negue afeto a quem convive contigo, não negue afeto ao teu pai, não negue afeto à tua mãe, não negue afeto aos que convivem contigo na comunidade onde o irmão congrega, Às vezes é o último encontro. Como nós vamos saber qual vai ser o último encontro? Como nós vamos saber qual será o último abraço? Como nós vamos saber qual vai ser a última saudação, a última paz de Deus? Glória a Jesus. Mas o povo de Deus tem entranáveis afetos. Eu vou tirar a tua indiferença. A palavra nesta noite vai tirar a tua indiferença. Paulo queria trocar um último olhar com o seu filho na fé. Glória a Jesus. Paulo estava preparando Timóteo para o ministério. Paulo queria tocar na mão de Timóteo pela última vez, o último abraço, a última troca de olhar. E o Senhor vai te dar este afeto poderoso. Aleluia. Dizer novamente: eu te amo. Quantos filhos perderam a capacidade de dizer e de verbalizar amor ao pai, amor à mãe? Glória a Jesus. O pai era tudo quando éramos crianças, a mãe era tudo quando éramos adolescentes, mas agora eles são considerados incultos. Glória a Jesus. Mas o afeto vai voltar. Diga: eu te amo. Nós vamos perdendo a facilidade de dizer eu te amo, mas diga para o irmão, diga para a irmã, diga para o ministério desta igreja: aleluia, eu te amo, Barnabé, eu te amo, Paulo, eu te amo, Timóteo. Glória ao nome do Senhor que está nos céus. Leve uma capa para alguém que está sofrendo numa prisão. Glória a Deus. Procure uma lista de crianças que vivem em orfanatos, velhinhos esquecidos em asilos. Leve a capa esquecida na casa de cardo. Leve a escritura para ler um salmo para alguém que há muito tempo não recebe a visita de um familiar. Leia o Salmo 23.
leia o Salmo 121, leia Atos 13 e fale para a irmã Maria, lá no Hospital Geral de Itapevi, Deus não se esqueceu da irmã. Glória a Jesus. Evangelho é isso. Evangelho é doação irrestrita. Saulo se doava, Paulo se doava, cada dia mais. E a igreja de Corinto criticava, diminuía. E Paulo dizia, não tem problema, mesmo que vocês cada dia mais me amem menos, eu vou cada dia mais amá-los ainda mais. E vou me casar cada dia mais por vocês. Evangelho é doação irrestrita. Faça antes do inverno, faça antes do funeral, faça antes do no funeral, no velório. Não adianta coroa de flores, não adianta sepultamento lá no cemitério Getsemane do Morumbi. No sepultamento não adianta fazer em morte o que não se fez em vida. Faça antes do inverno. Glória a Jesus. Ame a Deus, ame a Jesus. Hoje, irmãos, o teu coração já está fervendo com palavras loucas, está fervendo agora. Receba a força do Evangelho do Senhor Jesus, que vai falar desse Jesus, onde Deus te mandar. Paulo se desgastava. E a igreja de Corinto pediu um sinal. Não, se o Senhor é apóstolo, tem que ter sinal. Glória a Deus. O judeu pede sinal. Aleluia. O grego pede sabedoria. E Paulo dizia para a igreja de Corinto, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. O único sinal é Cristo. E Cristo crucificado. Ele é um escândalo, porque ninguém quer sofrer. E cristianismo é a religião, que não é uma religião, mas é um chamado ao sofrimento. Quem está disposto a seguir Jesus? Quem está disposto a sofrer, a chorar? Quem está disposto a perder para ganhar? Quem está disposto a perder a discussão? Quem está disposto a perder a questão? Glória a Jesus. Então és um cristão. Glorifique a Deus nesta noite, porque o Senhor te manda dizer, faça antes do inverno, pregue, toque, viaje, congregue, perdoe. É impossível alguém ser cristão e dizer, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo o meu algoz. Quando Judas Iscariotes chega a Jesus, Judas dá um ósculo em Jesus. Jesus chama Judas do quê? Amigo. Jesus não sabia que ele era traidor? Sabia. Jesus não sabia que ele era o filho da perdição? Sabia. Jesus fala assim para Judas, amigo, a que vieste? Ou seja, por que você veio? Aleluia. Nós sairemos daqui mais parecidos com Jesus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mesmo que o aperto está forte, o arroxo está grande, a enfermidade está na tua casa, a injustiça te assolando, deixa tudo isso para lá. Abre os teus lábios agora e diga, Senhor, eu vou te servir pela vida ou pela morte. Na última oração, a Irmandade aceita fazer uma oração de confissão de erros, confissão de pecados. Entrega, Senhor, eu quero me entregar ao Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Irmãos aceitam. Então hoje começa um tempo novo na tua vida. O tempo é hoje, não é amanhã. Antes do inverno, faça hoje, perdoe hoje, se arrependa hoje, corte o laço com o maligno hoje, apague aquele contato do teu celular hoje, bloqueie aquele outro contato hoje. Aleluia! Receba a virtude desta palavra. Esta palavra é o reflexo deste homem encorajador, chamado Barnabé. E Barnabé é o reflexo de quem? De Cristo. Cristo é o grande encorajador. A resposta final da palavra é: tenha coragem. Para viver o Evangelho precisa ser homem.
Para viver o Evangelho precisa ter coragem. Para viver o Evangelho precisa saber responder. E ter na mão a espada do Espírito. Para viver o Evangelho é possível que você perca 80% dos seus amigos, 90% dos seus colegas. Para viver o Evangelho é preciso ter uma preparação de ver alguém meneando a cabeça e trocando a rua, trocando a calçada, trocando o lugar, e diz: você não é mais o meu irmão. Para viver o Evangelho precisa ter caráter, brilho, vergonha na cara. Glória a Jesus. Quer viver esse Evangelho? Então saia daqui encorajado. Não volte atrás. O Evangelho te fez digno. O Evangelho te faz digna. Glória a Deus. Mesmo que isso te acarrete prisões e privações, Cristo estará ao teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Cristo vai crescer em ti, na tua casa, na tua família, e vai haver frutificação. Seja encorajado por esta palavra. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém.